Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao nosso devocional DHPH de Homem para Homem do CMN, Christian Men's Network, rede de homens cristãos aqui da Universitária Família. Devocional baseado no devocional para homens na estrada, meditações para homens que viajam da UDF. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, o faça agora. Deixe seu like e compartilha com a rede de homens que se relaciona. John Kitna compartilha nesse devocional sobre alguns heróis da Bíblia que lutaram com Deus ao seu lado. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 nos diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ainda 2 Crônicas 20, 12b, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quando pensamos em homens que foram heróis na Bíblia Sagrada, logo vem à nossa mente Davi, Daniel, Elias, Sansão, Pedro, mas não vem rapidamente em nossa mente Josafá. E estaríamos errados em não ter esse grande homem de Deus como referência para a nossa edificação e também para o nosso aprendizado. Josafá descobre que 3 diferentes grupos de pessoas se levantam para lutar contra ele. Olhem a reação deste homem. Ele não procura seus conselheiros, ele não consultou seus comandantes, ele não contou aos seus soldados e nem tentou levantar a moral das tropas. Ele imediatamente buscou a Deus em oração e pediu seu socorro. Uau! Ele reconhece o seu estado. O texto diz que ele ficou com medo. Muitas vezes as pessoas com medo se fecham e tendem a fugir da situação ou ficar desesperado imaginando o que vai acontecer. Mas percebam a ação deste homem. Teve medo e se pôr a buscar ao Senhor. Uau! Provérbios 11:8, o justo é libertado da angústia. Em Salmo 18:6 fala, na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmos ainda 50:15 nos falam, invoca-me num dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Uau! Outra ação deste homem, ele declara um jejum para todo o país com o propósito de ouvir como Deus queria que eles lutassem nesta batalha. Que homem de Deus, que chama o povo à oração e ao jejum e reconhece que precisam de Deus. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Essa foi a palavra de Josafá. Muitos, depois de tentarem muitas coisas e não funcionarem, fazem aquela oração. Deus, eu tentei de tudo. Faz alguma coisa por nós. Ou seja, a ação sem direção de Deus é esforço jogado fora. Como tem sido o nosso tempo de oração e de jejum? O que podemos ver na maioria dos casos é uma atitude que considera os homens que oram e que buscam a sabedoria de Deus em todas as áreas de suas vidas como sendo homens fracos. Uau! Quantas vezes, ao falarmos para as pessoas que iremos orar por elas e pela situação na qual se encontram, vemos o seu semblante, uma leve e algumas vezes clara decepção, pois esperavam uma ação fora do contexto da oração. Como se nós pudéssemos resolver muitas das situações. Outro detalhe que é fácil ser visto, a pessoa não sabe o que fazer, não tem uma palavra de sabedoria vinda de nosso Deus, nenhuma direção e querem agir por elas mesmas, ou seja, esforço em vão. A Bíblia fala, não se estribe no vosso próprio entendimento. Os filhos de Eli levaram a arca do Senhor pensando que esta ação traria a presença de Deus no arraial e poderiam vencer os inimigos. Enquanto muitos corriam atrás das coisas para que estas fossem solucionadas, Jesus passava madrugadas inteiras em oração. Uau! Vejo nas redes sociais muitos homens e mulheres que exercem liderança ou não, que falam, se você não divulgar isso, não levar isso para frente ou não se posicionar, ninguém poderá fazer nada por você. Josafá, em meio a uma situação desesperadora, se propôs a orar e jejuar, e você conhece o fim desta história. A rainha Esther colocou o povo em oração e jejum e Deus deu a estratégia para eles. E você? Qual as suas estratégias? Essas estratégias foram recebidas em oração e jejum? Foi isso que Josafá buscou.
Para termos um forte relacionamento com Deus, precisamos desenvolver algumas disciplinas na nossa vida. Primeiro, a leitura da Bíblia Sagrada. Tiago 4:8 nos fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Como nos aproximar de Deus? Lendo, meditando, aplicando e permanecendo na sua palavra. Na leitura da Bíblia entendemos quem Deus é, o que lhe agrada, as leis do seu reino e como vencermos as nossas batalhas, como crescermos nele e assim sermos parecidos com ele. Jesus é a palavra viva de Deus e venceu Satanás pelas Escrituras Sagradas. Uau! Segundo, uma vida de oração. A oração gera intimidade. Nós oramos a Deus, oramos com alguém e por alguém. Na oração expressamos os nossos sentimentos, desenvolvemos um diálogo com Deus, na qual gerará intimidade. Passaremos a conhecê-lo melhor e nos tornaremos amigos íntimos dele. Uau! O homem que ora se torna um valente, inteligente, sábio, destemido, confiante, terno, visionário, resistente, ousado, enfim, um homem de verdade. Jesus orava e ele é o nosso padrão em tudo. Terceiro, arrependimento. Ao desenvolvermos o hábito da leitura da palavra, da oração e do jejum e de termos um relacionamento com Deus, passaremos a conhecer melhor nós mesmos e conheceremos de forma mais clara as nossas falhas e os nossos pecados. Ele já conhece quem somos, sabe de nossas estruturas e trará revelação ao que precisamos nos arrepender, confessar, entregar e deixar na cruz e vencermos em nome de Jesus. O evangelho do arrependimento ele é real e verdadeiro e Jesus está sempre à disposição para nos perdoar e nos dar uma nova chance. O escritor aos Hebreus fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Arrependei-vos. A Bíblia fala em Atos 17:30 que Deus ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A questão é que o arrependimento é o início e não o fim. Após nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos e abandonar, começa a vida com Deus, através da leitura da palavra, da oração, do jejum, e assim nos fortalecemos nele e construímos um relacionamento íntimo com ele. Aleluias, glória a Deus por isso. É lógico que falharemos, mas Deus está esperando o nosso crescimento em nosso relacionamento com ele a cada dia. Não morremos por cair na água, mas se permanecermos nela. Por isso, sempre lembro a você da importância de caminharmos juntos no currículo CMN Hombridade, pois entenderemos quem somos, quem Deus é e do poder do sacrifício de Jesus. Passaremos a não sermos aqueles cristãos onde os outros precisam resolver nossas questões, mas assim como Josafá, buscaremos em Cristo Jesus a solução e também o que Ele tem para o nosso presente e o nosso futuro. Vá à luta com Deus ao seu lado. Graças a Deus, você é este homem que busca as suas soluções em Deus. O nosso próximo devocional terá o tema Saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.